Olá! Oi, Boa tarde, tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia. O áudio tá bom? Pra mim tá. Vamos ver para as pessoas. Ei, gente, boa tarde. Olá, a Bianca acabou de entrar. Ei, Bianca, quanto tempo? Que saudade. A Carla também. Algumas pessoas já Ei, estão com a gente, gente. sejam bem-vindos e falem com a gente, por favor, como é que tá a questão do áudio, se tá dando para ouvir. Hoje nós estamos sem fone, né? Isso, vamos fazer o teste para ver como é que vai ser. Aqui Mas tá vai chovendo um funcionar. pouquinho. Aqui tá chovendo um pouquinho, eu até fechei a janela, acho que não vai atrapalhar, não. Hoje o tempo tá mais nublado, né? Tá. Bom pra ficar em casa. Bom, todo mundo tem casa, né? Exatamente. Tá vendo? Tudo tem um lado bom, gente. Tem que tirar o lado bom das coisas. Ah, Exatamente. obrigada, Bianca, por avisar que o áudio tá ótimo. A gente vai dar uns minutinhos, né? Que agora são 2:01. Uau. Duas. Estamos bem pontual, então. Pois é. Tentando, né, manter a organização. Com certeza. Mesmo de casa, né? Oi? Mesmo de casa, mantendo essa organização. Sim, com certeza. Não dá, não. Eu não consigo viver na bagunça. E com a rotina desorganizada me deixa louca, nossa. Uhum, uhum, sim. E hoje nossa proposta aqui é realmente conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa rotina nesse tempo de isolamento social, esse tanto de Exatamente. mudança. A gente está vendo, né, assim, o tanto de pessoas que estão desorientadas mesmo com isso tudo que está acontecendo, não está sabendo lidar, né, com essa situação e acaba que desnorteia mesmo, porque tem gente que está ficando muito sobrecarregada, né? Com certeza. Sem a ajuda, né, de alguém em casa. Isso. Eu tenho até que fazer um anúncio que eu esqueci de falar, né? Que hoje vai ser só eu, a Carol não vai participar. A gente está até fazendo teste para ver como é que vai ser, porque quando tiver participante, a gente está com essa intenção de também ir intercalando. Então, espero que vocês gostem da nossa companhia. Ah, com certeza, né? Estamos aqui para conversar um pouquinho, né, sobre essa rotina em tempo de quarentena, né? Igual você falou, o tempo agora tem um tempinho maior que a gente está nesse isolamento social. E acho que algumas pessoas, né, têm sentido mais ansiedade, mais angústia com a rotina dessa forma, né? Com essa falta de contato, com essa falta de sair, né? Com essas restrições todas que a gente está vivendo. Exatamente. Eu estou percebendo assim que o tanto que tem muita gente que nunca imaginou passar por essa situação e que não está suportando, né? Assim, igual já tinha comentado antes, eu e a Carol, a gente já tem o hábito de ter dias de trabalhar de casa, então, nesse sentido, para a gente não foi tanta novidade, mas eu sei que pessoas como você, né, Gabi, que tem o hábito de sempre sair para poder trabalhar e ficar com aquela rotina intensa fora de casa, né? Sente muito essa questão de ficar Sim, dentro de casa, não poder sair. sim. Esse momento, né? Eu acho que ele diz muito de perdas, né? Perdas de liberdades realmente, né? Por exemplo, ter restrito esse convívio social, né? Não poder sair, não poder, né? Ter a liberdade de ir e vir. Então, eu acho que é um período que, ó, começou a chover, que caracteriza muito essa questão da perda realmente. E as pessoas sentem muito isso, né? Desses É verdade. limites. Porque eu acho que além da perda, vem junto uma falta de controle muito grande. Porque a Sim, gente tem muitas notícias sobre o coronavírus, mas nada é exato, né? A gente tá muito no período inicial. Então, eu acho que essa angústia do não saber, do não ter controle, vem muito presente nesse momento também. Porque é, essa rotina de todo mundo se vê muito diferente do que era habitual. Então, por exemplo, as crianças não têm escola, então os é, meninos ficam todos em casa, né? Às vezes as mães contavam com a ajuda, né, de alguém, né, com os afazeres domésticos ou até com as crianças. E aí nesse momento também essa pessoa não está presente, né? Então os pais se veem, por exemplo, trabalhando de casa e com as crianças, né, com todo mundo dentro de casa. Então assim, exatamente. muda muita coisa, né? É muita novidade e precisar se reajustar a tudo isso.
né? Junto com esse sentimento, né? De perda de liberdade e essa angústia, né? De não saber o dia de amanhã, de não saber o que esperar, de não poder ter esse controle. A gente não tem realmente, mas eu acho que muitas vezes a gente acredita que a gente tenha. É A verdade. gente acredita que a gente consegue controlar. Não que a gente não consiga, né? Controlar o dia a dia, nos organizar de forma melhor, mas muitas vezes surge o inesperado. Surge alguma coisa que a gente não controla, né? E aí eu acho que nesse momento surge de uma forma muito maior, E né? você falou uma coisa interessante, né, assim, de que às vezes a gente precisa de um momento assim para a gente ver a nossa força, a nossa capacidade de reagir, coisas que a gente realmente não imaginava e não contava, né, que a gente seria capaz de lidar com isso tudo. Então, isso é muito legal até para a gente buscar um autoconhecimento, né? Sim, com certeza. Eu acho que nesse momento muitas pessoas se viram precisando realmente reformular. E com isso vieram muitas coisas também. Acho que muitas coisas positivas, né? De descobrir potencialidades, né? De pensar em novas formas, de ter tempo para desenvolver outros tipos de trabalho, às vezes online, né? Às vezes outras coisas que gostam. Então tem realmente esse lado de muito potencial, né? Mas eu acho que é importante também acolher. Eu tenho sentido muito isso, porque muitas pessoas me falam a angústia que às vezes não conseguir ter uma rotina organizada, de não conseguir, por exemplo, acho que agora está muito essa questão do exercício físico online. Eu É, tenho percebido que muita gente tem postado no Instagram, tem falado muito disso, e já vieram pessoas me falar assim, nossa, mas eu não consigo fazer, né? Eu não estou conseguindo fazer como todo mundo. Então, eu acho que é muito importante também a gente frisar, né? O quanto que é algo individual, né? O quanto que é importante também a gente acolher quando a gente não consegue. Quando o dia é mais difícil, quando a gente tá triste, quando, né? Às vezes as coisas saem do lugar com a rotina, com os filhos, e a gente não tem tempo mesmo de fazer exercício físico, ou não tem vontade, né? Tudo bem. Porque eu vejo as pessoas se cobrando muito um padrão específico. Inclusive, nesse momento de isolamento social. Como se todo mundo precisasse seguir uma certa rotina, uma rotina específica, sabe? Como se tivesse o certo do momento atual. E eu acho que é importante frisar que há pessoas, por exemplo, que às vezes têm um nível de ansiedade maior, pessoas com depressão, que não conseguem seguir. Ou então que não conseguem ter esse padrão de tantas atividades ao longo do dia. E tudo bem, né, não fazer. Tudo bem, né? Talvez hoje a gente não consiga, mas amanhã a gente consiga. Né? E exatamente. quando eu falei muito nesse início das perdas, eu acho que é importante incluir isso, porque junto com a perda, né, da liberdade e de tudo que a gente perdeu nessa questão do isolamento, vem esse sentimento de raiva, de tristeza, né? Então, assim, é importante que a gente também acolha isso, né? E entenda que a gente, tudo bem sentir ansioso, tudo bem sentir angústia, e que a gente pode olhar para isso, né? E a partir do momento que a gente aceita, fica um pouquinho mais fácil de lidar, porque a gente acolhe. Tentar tirar o que que de bom, né? Porque, assim, às vezes eu vejo que as pessoas também estão muito imersas nas notícias e você Uhum. acaba vivendo a frequência desse vírus, né? E acaba que você deixa de lado o que que você pode tirar de bom disso tudo, né? Eu tenho visto, assim, muita gente que está buscando tirar as coisas boas, tirar os lados positivos do que está acontecendo, né? Que seja a pessoa poder ficar com a família, poder fazer planos que antes não conseguia colocar em prática, seja profissional ou pessoal. E também a questão de que as pessoas estão, às vezes, tendo tempo para poder refletir, pensar, entender algumas coisas que se não tivesse esse tempo, né, acaba que ela não iria parar para poder fazer essas análises. Então, eu acho que tudo na vida a gente consegue tirar o lado bom. E assim, eu acho que o ponto principal desse autocontrole, né, eu acho que está muito nessa questão que você falou da autocobrança, a gente diminui mesmo essa autocobrança, porque se a gente ficar se cobrando o tempo inteiro, a gente não vai ficar feliz, não vai ficar produtivo, vai descontar nas outras pessoas, e aí você que está tendo que viver o tempo inteiro dentro da sua casa, com os seus familiares, vai acabar descontando nos familiares, né? Então, assim, vamos tentar tirar o que tem de bom disso tudo que está acontecendo. É claro que ver as notícias de morte, né? Pelo menos assim, eu me abalo muito quando eu Sim. vejo números,
E isso me deixa para baixo. Então, o que que eu faço? Eu evito de ficar vendo. Eu vou, não me alieno das coisas, não. Mas eu sei que quando eu for tirar um momento para isso, eu tenho que me preparar psicologicamente para isso. Porque eu sou emocionalmente mais, assim, afetada por essas coisas. E tem gente que não. Então, assim, a pessoa tem que descobrir, né, o ponto que, assim, o que que incomoda muito ela que acaba afetando ela conseguir fazer as coisas na vida dela. O que está afetando os outros, né? E parar, dar uma cortada mesmo nesse tipo de coisa. Mesmo que seja assistir menos televisão, ver menos notícias, porque isso tem gente que lida bem e tem gente que não. Eu sou o tipo que não. Então, eu realmente eu vejo o mínimo possível só para realmente ficar por dentro, né, da situação. Sim, e é isso, né? Tudo bem não precisar ficar vendo notícia o dia inteiro, né? É você olhar para o seu limite, né? Não precisa ficar o tempo todo tendo as notícias, né? Notícias muitas vezes com um cunho muito negativo, muito triste realmente. Acho que muitas vezes se é noticiado muito negativo e poucas vezes fala-se do positivo, né? Então eu acho que é realmente isso, é se olhar e ver como que tá para você naquele momento, né? A Geice, inclusive, falou aqui em um comentário, olha, eu estou tirando algo bom deste momento de quarentena para poder repensar nas minhas coisas e pensar no que é importante para minha vida. E é um pouco isso, né? Assim, eu vi pessoas fazendo aula de violão por Skype, vi pessoas realmente voltando um pouco esse olhar para o digital, para o trabalho digital, né? Para essa questão realmente de trabalhar de casa de outras formas. Eu mesma, né? Agora eu tô atendendo online. Então é diferente, né? Foi uma coisa que eu precisei me refazer, né? Pensar diferente, porque para mim era importante continuar com os meus clientes, né? Continuar com eles, tendo notícias deles. Então, E assim, eles também precisam de você. com certeza, né? De não quebrar esse vínculo, esse contato. Então, assim, foi uma forma de reformular, né? Então, eu acho que tem realmente isso. É muito importante a forma como a gente olha para isso tudo, né? É, E entender realmente, né, o que faz sentido para a gente, como que tá para a gente. Quando a gente... Eu acho que uma outra coisa importante a ser repensada, né, e refletida, é o quanto a gente associa a questão da produtividade com um resultado concreto e bruto e muito voltado para o capitalismo, né? Muito uma consequência concreta que eu tenho. E eu fiquei pensando esses dias, né? O porquê não passar um tempo com a família não pode ser algo produtivo, né? Ou assistir uma série, ou fazer um bolo, ir pra cozinha, ou organizar as coisas. Por que que isso também não pode ser considerado produtividade? Né? Nem um tempo na cama que você pode ficar pensando na vida, pensando sobre alguma coisa, um banho demorado com uma música, que às vezes, né, te traz um sentimento muito bom de conforto, de prazer, ou às vezes tem uma ideia, um clique, né, que às vezes tem um momento inusitado. Por que que isso não pode ser considerado como produtivo também, né? E simplesmente é trabalhar, né, o financeiro concreto. Então eu acho que esse momento também nos convida um pouco a repensar isso, né? E Por eu que que a acho gente não pode que ter os seus momentos também? Desculpa. eu acho que as pessoas elas têm que também relaxar um pouco, né? Porque assim, tá todo mundo muito neurado e tá, nossa, meu Deus, o que que vai ser do futuro? E acaba que não vive o presente porque tá muito preocupado com o futuro, não se permite fazer essas coisas, né, que você acabou de dar de exemplo. Às vezes não se permite porque tem um monte de gente mesmo que tá ali dependendo, né, dela, né, seja filhos e trabalho, que às vezes ela tá tendo que fazer em casa, e ainda tem marido e esposa, enfim, todas as pessoas que estão lá, às vezes, dependendo dela por algum motivo, né? Mas assim, vamos respirar fundo e relaxar também, porque senão a gente pira mesmo e não dá conta. Uhum. Exatamente, né? Assim, de pensar, por exemplo, o tempo que se passa em família, né? De olhar isso também com outros olhos, né? Descobrir afinidades, poder ter esse tempo. Às vezes fazer um bolo com o filho, né? Ou cozinhar com a esposa, com o marido, né? Como que é pra você, né? Como que tá sendo viver esse momento também. Olhar para esses outros prazeres, essas outras possibilidades do nosso dia a dia. Descobrir novos hobbies, né? Assim, acho que isso que você falou mais no início, né? Dessa questão de que tem muito conteúdo disponível, né? Então, assim, igual, por exemplo, os exercícios físicos. Eu tô tentando, né, aproveitar para fazer em casa. Eu falei assim, gente, por que que eu tô conseguindo fazer agora? E quando não tinha nada disso,
se eu falasse de fazer alguma coisa em casa sozinha, já até desanimava. Então, assim, eu acho que a gente está começando até a mudar a nossa mente, porque a gente está sendo obrigado, né, a mudar. Assim, como tem muito conteúdo, eu acho que é muito legal a gente também tentar dar um foco. Tipo, o que que eu quero fazer acontecer? Porque a gente fica lá, a Anitta estava tendo aula de francês, tô doida para aprender francês, mas aí vem o outro que vai dar uma aula de não sei o quê, então a gente fica meio perdida, né? Tipo, e qual conteúdo que eu vou? Então, assim, criar foco, né? O que eu quero aprender nessa quarentena? Deixa eu ver o que que tem disponível, colocar em ordem de prioridade. É aprender um exercício físico diferente? Ter a experiência, né, de fazer algo diferente? Igual, por exemplo, é, a, a minha terapeuta, ela sempre fala assim, faça yoga. Eu acho que vai ser muito bom para você. Até hoje eu não tive oportunidade, mas eu já vi que tem gente fazendo aula ao vivo de yoga. Então, quem sabe, né? Não é uma oportunidade para eu poder conhecer e colocar em prática, e gostar e quando isso tudo passar, poder fazer isso presencialmente, né? Então, acho que é o momento mesmo da gente focar, definir o que que vai ser importante para a gente agora, o que que eu quero experimentar e buscar isso, seja pelos conteúdos gratuitos ou não. Eu até vi que a escola Conquer liberou o curso de inteligência emocional de forma gratuita. É uma escola super renomada, é um tema que eu adoro estudar. Eu acho que quem busca autoconhecimento, quem busca evoluir, quem busca, né, assim, realmente conseguir se concentrar mais para as coisas, não deixar se abalar, né, com tudo que acontece ao seu redor, é um conteúdo incrível que está disponível de forma gratuita para a gente, né? Então, eu acho que focar é o primeiro ponto em relação a como que você vai dar conta de tudo, né? Coloca lá num papel tudo que você tem para fazer, aquilo que realmente é prioridade, que não pode deixar de ser feito, aquilo que você quer acrescentar na sua vida, porque quando a gente quer uma coisa, a gente consegue realizar. Sim. Eu acho que assim, a gente busca, né? A Ju escreveu um comentário aqui. Eu estou tentando ter um foco, otimizar meu dia, mas está difícil. E eu acho que é importante, né? Quando a Ju fala isso, me vem muito a questão do que ela espera desse dia, do que ela espera, né? Como otimizar, né? Como ter foco e o que é possível dentro do cenário dela, né? Que eu acho que é um pouco que eu comecei falando hoje. Porque muitas vezes a gente pega um ideal, né? Então, eu quero que meu dia seja isso, e tenha isso, isso e isso. Porém, a gente não faz uma análise se aquilo realmente cabe no nosso dia. É verdade. Né? Em termos práticos mesmo, né? Por exemplo, quem tá em casa, como é que é a rotina da casa, como é que eu posso me organizar, né? Assim, de coisas práticas mesmo. Porque às vezes eu vejo muito isso, as pessoas pegando como referência uma pessoa externa. Né? Igual você falou assim, às vezes uma Bruna Marquezine, uma Anitta, né? Assim, uma pessoa que tá externa a ela. E que tá, às vezes, tem outra rotina, pessoa, né? Não diz do dela. Então, realmente, se ela esperar, às vezes, ter uma rotina igual de outra pessoa, ela não vai ter. Porque dentro do dia dela não é possível. Então, eu acho que é importante a gente também parar um pouco e olhar pra gente, né? Que é isso que você falou muito também, né? O que é possível dentro do meu dia, da minha casa, da minha família, da minha organização atual. Exatamente. Né? Para que os critérios, né, de avaliação em relação a isso sejam mais reais e mais palpáveis para a gente. E uma coisa que a gente até fala, assim, por exemplo, porque a gente trabalha com essa questão de também criar rotinas para a pessoa, para a casa, para a família. E uma coisa que a gente indica muito, né, para os nossos clientes é a pessoa pensar, começar a analisar o tempo que ela gasta para realizar as atividades. Porque a gente tem mania de querer colocar muita coisa no nosso dia para fazer. Mas a gente, às vezes, não tem noção que aquilo que você achou que você gastava meia hora, você gasta o dobro, você gasta uma hora. E às vezes a gente também se perde, né, em rede social, perde em televisão, em jornal, em outros meios, né, assim, que vão, sei lá, enviam um videozinho, aí você vai lá assistir, quando você vê, ó, já passou 5 minutinhos, aí é 5 aqui, 5 ali. Então, assim, quando a pessoa começa a analisar o tempo que ela gasta para realizar as atividades, ela consegue encaixar mais atividades no dia dela e se frustrar menos, porque ela vai conseguir realizar mais coisas no dia.
Quando a gente coloca muita coisa pra gente fazer e a gente não dá conta, isso acaba virando uma frustração. Então a gente Sim, tem que com tomar certeza. cuidado, né? Sim, demais. Inclusive a Rita, ó, falou aqui, por exemplo, acabei de falar isso com meu marido. Nunca trabalhei tanto, muito mais que quando estava trabalhando fora em 2 trabalhos. E aí eu acho que é um contraponto para a gente fazer também, né? Porque às vezes, quando a gente está em casa, a gente não tem horário, né? Às vezes a gente vai e não tem esse limite, às vezes, do concreto, né? De ter um horário, bater cartão, ir embora. Então também é importante a gente também olhar para isso. Porque às vezes a gente trabalha o tempo todo. E a É, gente esquece, por exemplo, de relaxar, de ter um momento pra gente. E isso também a longo prazo pode ficar muito insustentável e muito estressante, é né? Então, verdade. assim, de realmente olhar o tempo que a gente também tira pra gente, de como que tá essa organização do tempo e da rotina, mas levando em consideração também que a gente precisa descansar, a gente precisa ter prazer, né? A gente não consegue, às vezes, sair, a gente pode escutar uma música, ver uma série, fazer algo que gosta, um yoga, né? Um exercício físico, ler um livro, não sei, tem muitas opções, né? Mas desse limite também. Acho que nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? Exatamente, é. E assim, não deixar que as pessoas também ao seu redor fiquem influenciando as suas decisões, que seriam coisas mais internas, né? Assim, só você sabe do que você está passando, das suas dores. Então, assim, se você está tendo uma cobrança muito grande, né, das pessoas que moram com você, tenta sentar para conversar com elas e explicar, olha, eu estou me sentindo muito sobrecarregada. Será que você pode me ajudar? Vamos, assim, não é porque antes a pessoa não fazia X tarefas, né, que hoje ela não precisa mais fazer. As coisas mudaram. Se a pessoa está sem, vamos supor, uma faxineira que vai, alguém que vai poder ficar com as crianças, que ela esteja mais sobrecarregada, eu acho que é o caso assim de sentar em família mesmo e discutir as novas regras da casa. Afinal, tudo mudou. A gente suja mais a casa agora. A gente está em casa o tempo inteiro. E ainda tem a preocupação da limpeza por causa do vírus. Então, se você não está tendo uma ajuda externa, né, de alguém que vai fazer essa limpeza para você, você já está se sobrecarregando com mais uma atividade que geralmente não é tão prazerosa, né, para a maioria das pessoas. Então, as pessoas, elas têm que ter também esse jeitinho, né, para conversar, assim, sentar e falar assim, sem se exaltar, sem gritar, colocando mesmo os sentimentos para fora, que o outro vai conseguir entender. Então, se você chega para o seu marido ou para sua esposa e fala, olha, eu estou me sentindo muito sobrecarregada, eu estou tendo que fazer isso, 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 antes eu não tinha, e eu ainda estou preocupada com tais coisas. Você expõe para ele, né, ou para ela, o que que você está sentindo e pede o apoio e a ajuda dele. Com certeza, a pessoa vai se sentir muito mais disposta a ajudar depois que ela entender o lado da outra. Sim, com Então, certeza. a comunicação é mais importante do que nunca, né, nessa época. Sim, sim. E eu acho que principalmente, né? Porque a família toda tá junto. Então, realmente pode ser um Isso. momento que tenha mais conflitos, que a convivência, né, seja um pouco mais difícil, né? Que as pessoas precisam realmente olhar um pouco para isso e ver que é possível organizar ali. Porque tudo mudou. Então, a gente precisa ter uma flexibilidade também. Se a gente ficar muito rígido, querendo que as coisas sejam exatamente da forma que era antes, a gente vai sofrer muito, porque não é possível. É, É combater aquele ditado, né? Dar murro em ponta de faca. Tá dado, o momento é esse. Então a gente realmente precisa ter uma certa flexibilidade para poder enxergar isso de uma outra forma, para estar disponível para fazer, para vivenciar esse momento de uma forma mais leve para todo mundo, né? Às vezes não vai ser o ponto que eu quero nem o ponto que o outro quer. A gente vai precisar chegar no meio termo, é né? verdade. Para os dois. Né? E quando você foi falando desses exemplos, eu fiquei pensando o quanto que não há regra, né? Por exemplo, essa questão de organização da casa, né? De limpeza, muitas pessoas não gostam. Mas eu tenho escutado também muitas pessoas falando que nesse momento, o quanto que essa atividade está sendo boa, está sendo relaxante, está sendo um momento de prazer realmente, né? E olha para você ver como que não tem regra, né? Não tem como eu pegar a referência do outro e trazer para mim. Porque não é É. que eu não gosto, e o outro gosta. E por que não? Né? Qual que é o problema?
E eu tenho percebido, assim, que tem, vou generalizar, assim, dois grupos de pessoas. Os que estão trabalhando mais que tudo nessa vida e que não estão dando conta das coisas e que estão trabalhando de casa, estão cuidando da família, estão cuidando de si, ou seja, tá pirando com as coisas. E tem as pessoas que estão à toa, porque ou porque não está conseguindo, né, trabalhar de casa porque o trabalho não permite que esse trabalho seja feito de casa, e aí com isso a pessoa acaba ficando como se estivesse de férias. E também ela surta, porque às vezes ela não está recebendo, às vezes ela não está. Ela está com medo de perder o emprego, às vezes ela está preocupada, né, por como que vai ser em relação ao futuro. Então, assim, eu vejo que tem muito, tá muito no 8 ou 80. Pessoas muito ocupadas e pessoas à toa. Tem, claro, né, o meio termo também, mas assim, do que eu tenho analisado mais, eu tenho visto isso. E os dois extremos estão gerando pessoas descontroladas, que estão com medo. É claro, medo todo mundo tem. A gente não sabe como é que vai ser, né? Assim, a gente sabe que para a economia do país, isso tudo é muito complicado, como que vai ficar. Mas, assim, pelo menos as pessoas estão se movimentando, estão buscando. Igual você falou, agora eu estou atendendo online. Então, assim, quantas pessoas, né, não estão tentando também fazer, levar o seu negócio para o online ou até poder fazer de casa? Quantas pessoas não vão se descobrir no sentido de assim, nossa, eu sou muito mais produtiva dentro de casa e às vezes o chefe vai dar essa flexibilidade e a pessoa vai ficar mais feliz no trabalho dela. Então, assim, eu acho que, novamente, né, sempre olhar o lado bom das coisas, tirar proveito do que você está ganhando com isso, tentar ajudar, né, quem não está conseguindo lidar bem com essa situação, porque é desesperador em relação a não saber o futuro, mas teve uma coisa que eu aprendi muito, assim, ultimamente, de perceber o tanto que é importante a gente não ficar vivendo com medo do futuro. Senão a gente deixa de aproveitar o presente. Porque esse medo leva a gente lá pra frente, né? E a gente esquece do aqui e agora. Exatamente. A gente fica tão lá na frente, tão na imaginação, né? Eu falo que às vezes a gente fica muito no si. Mas e se isso acontecer? E se aquilo? Acaba que o si é infinito. A gente pode ficar aqui mais de uma hora só falando de si, né? E a gente acaba esquecendo que a gente tem no aqui e agora, das possibilidades que a gente tem no presente. Né? Então, realmente, eu acho que isso muitas vezes gera uma angústia muito grande. Porque é uma outra questão que a gente não tem controle do futuro. Né? Eu vejo, né, uma necessidade muito grande, né, de trabalhar agora com os meus clientes, esse aqui é agora. Porque com essa questão do coronavírus, cada dia a gente tem uma notícia diferente, né? Cada dia muda. Então, a gente não sabe, a gente não tem uma previsão de quando o isolamento vai voltar ao normal, quando não. Então, a gente tem que viver muito aqui agora. Porque amanhã a gente não sabe como vai ser. E lembrando, né, que a gente sempre toma decisões baseadas no presente, nos dados que a gente tem. Né? Se amanhã a gente tiver mais informações, né, o cenário mudar, a gente vai ter outras atitudes com base no amanhã. Mas no hoje a gente tem isso. Né? De tentar realmente voltar um pouquinho esse olhar para o agora. Que eu acho que é uma coisa muito difícil também, porque a gente vive o tempo todo correndo muito e preocupado muito com o futuro, né? E de certa forma as pessoas tiveram que dar uma desacelerada. Coisas que, assim, a gente às vezes não está acostumado, né? Ver aquele baque, ninguém estava esperando. E que eu acho que, assim, tem uma coisa que, se a gente parar para pensar assim, o que eu poderia ter feito para hoje eu não estar desnorteada? Uma coisa que eu vejo e que eu sei que tem gente que fez e tem gente que não fez é a questão da organização financeira. Então, assim, tem gente que. A Natália Arcuri, inclusive, fala muito sobre isso, né? Essa questão da gente fazer uma reserva de emergência, que é para você. Ela fala para considerar em torno de 6 meses, né? Ou seja, qual que é o valor que você gasta por mês? Vamos multiplicar esse valor por 6 e você vai colocar para investir esse dinheiro, ou seja, 6 vezes o que você gasta no mês. E esse dinheiro você vai poder tirar a qualquer momento. E ele está lá rendendo para você. Tem gente que conseguiu fazer isso e que está, de certa forma, um pouco mais tranquilo, porque sabe que tem esses 6 meses de garantia. Mas tem muita gente que não fez isso. Não fez porque
ou não conseguiu fazer, não teve a disciplina, ou não, nem sabia que isso existe, né? Então, assim, tem N motivos para a pessoa não ter feito. Então, assim, uma coisa que eu acho é, que é válido a gente também tirar disso é tentar, daqui para frente, quem não fez, começar a tentar se organizar. Não é que eu tô jogando praga e que eu acho que vai acontecer outras situações como essas, não. Mas eu acho que todo mundo tá propício a vivenciar alguma coisa que não tá sob nosso controle. E quando a gente tem essa organização financeira, a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo. Então, se a pessoa conseguir fazer isso, ela já tem um pontapé inicial para ter menos preocupações no futuro, ter menos chances de, às vezes, descontrolar, entrar em uma depressão que pode acarretar em outros problemas, né? Então, eu não vou entrar nos detalhes como fazer essa organização financeira, mas, assim, eu acho que é importante também trazer isso, porque o que a gente pode fazer daqui para frente, tanto para nos resguardar e para nos controlar, né? Eu acho que tudo isso que a gente falou é o que a gente pode falar em relação a gente como algo tanto do presente como para o futuro. Mas a organização financeira, ela é algo que, assim, para o futuro vai ser essencial para ter essa tranquilidade. Então, eu indico, né, assim, de assistir muitos vídeos da Natália Arcuri, para quem tem dúvidas nesse assunto, eu acho que pode ajudar muito. Inclusive, uma coisa que eu faço, que quando eu vejo que, assim, às vezes eu tô gastando mais do que eu queria, eu dou uma assistida nos vídeos dela, porque ela me ajuda a dar uma parada. Legal. Pois é, me serve de motivação. E não é que eu tô falando também pra gente poder parar de gastar, né? Eu acho que as pessoas estão o tempo inteiro, assim, muito reforçando essa importância, né, da gente ajudar também os microempreendedores, né, as empresas, não deixar de comprar, principalmente as pessoas que continuam recebendo salário, que continuam podendo ter esse retorno, né, ou que às vezes tem uma aposentadoria, alguma coisa assim, continuar contribuindo, porque senão vai realmente ficar mais preocupante, né? Mas assim, solução nós temos e vamos encontrar cada vez mais soluções. Não é para a gente pensar que não tem solução. Sim. Só não tem solução para a morte. Quando você fala disso, né, eu fico pensando muito no que realmente a gente consegue prever, né, e trabalhar em cima, e das coisas que a gente não consegue, né? Então, por exemplo, a organização financeira é algo que a gente consegue implantar no dia a dia, né? É uma solução que a gente pode pensar para quando acontecer uma situação de emergência ou uma situação que não está no nosso controle, como agora, né? Exatamente. E por outro lado, as situações que a gente não vai ter controle, né? Não tem como a gente saber exatamente o que vai acontecer, né? Então, o que eu acho que é importante também quando a gente fala de angústia, de ansiedade, de medo, pensar, né? O que está nas nossas mãos e o que não está. O que eu posso fazer, o que está no meu alcance, né? Exatamente, né? E aí eu acho que isso ajuda muito, às vezes, a tranquilizar. Porque coisas que não estão... controle. Porque coisas que não estão no nosso alcance sempre vão existir também. Mas tem coisas que a gente pode fazer que nos resguarda de alguma forma, né? E eu acho que nesse momento, quando você fala essa questão do financeiro, né? Eu acho que para muitas pessoas esse momento expôs um pouco as fragilidades. Então, por exemplo, a financeira, às vezes a relação com algum familiar não era tão boa e a pessoa agora se vê convivendo com esse familiar muito tempo por dia, né? Assim, o quanto que às vezes as fragilidades ficaram mais evidentes. E nos convidaram a refletir sobre isso mesmo, né? Assim, como que eu tô fazendo com isso no dia a dia, né? Porque às vezes a gente corre tanto e não para pensar nesses detalhes. E às vezes, nesse momento, são detalhes grandes, não são tão pequenos assim, né? Então, o que é importante também é a gente olhar para essas outras áreas da nossa vida. Exatamente. As pessoas... eu até ouvi outro dia falando assim... Os casamentos que estavam bem ficaram melhores ainda. Os que estavam mal pioraram. Porque é isso, né? Às vezes a pessoa não está acostumada a conviver tanto tempo e se vê nessa situação, né? Às vezes
aquele filho falando na cabeça o dia inteiro também que não aguenta, vai ficar em casa, vai estressando, aí vem o marido, vem a esposa, vem, enfim, papagaio, periquito, e deixa a pessoa doida, né? E às vezes ela se vê na necessidade, às vezes até de ter um espaço só para ela poder ficar em paz, e às vezes ela não tem. Então, assim, Exatamente. o que que a pessoa pode fazer, né, para poder conseguir ter esse espaço mental sem ter, às vezes, o espaço físico, né? Assim, eu acho que é algo para ela buscar. Assim, aquele seria como se fosse assim, qual que é o seu lugar de conforto na sua mente? Que quando você Uhum. deita, você fecha o olho e você vai para relaxar, né? Acho que é muito isso assim, a pessoa poder também se permitir ter esse momento, mesmo que às vezes ela deitou na cama e tem gente em volta, mas que ela consiga pelo menos assim, concentrar nela mesma, né? E ter esse momentinho assim de paz para dar uma respirada, essa relaxada e ver que nem tudo está perdido, coisas boas também vão vir. O meu ex-chefe, ele sempre falava assim para mim: crise é sinônimo de oportunidade. Aham. Quem, quem sabe tirar coisas boas da crise vai conseguir construir muitas coisas boas depois. E vai criar muitas oportunidades. E eu acho que agora é o momento, mais do que nunca, das pessoas tirarem também do papel planos de, eu falo às vezes até mais profissional no caso, Sim. voltados para o online, voltados para planos que ela não conseguia realizar antes. Eu e a Carol mesmo, a gente tem cursos para gravar, tem masterclass, tem um monte de coisa que a gente queria fazer, a gente não conseguia fazer com a nossa rotina. E para a gente tá mais apertado do que antes, né? Eu acho que por conta da gente não sair de casa, porque assim, dia de trabalho, a gente foi organizar, chegou em casa, você tá tão cansada que não rende tanto, né? Você não consegue produzir. E como agora a gente está em casa o dia inteiro, parece que você às vezes rende mais o dia, você consegue fazer mais coisas, sai menos de casa, né? Esse negócio da gente sair, voltar, quebra o ritmo. Então, às vezes, eu vejo que eu consigo ir mais num ritmo, e com isso eu vejo que eu estou fazendo mais coisas. E eu Uhum. acho que é isso, buscarem não só o que já estava em planos no papel, mas começar a criar mesmo, parar para pensar o que que eu posso fazer hoje, a curto, médio e longo prazo, que eu vou conseguir ajudar as pessoas, que eu vou conseguir reinventar o meu trabalho, porque isso você pode colher muitos frutos disso daqui a pouco. Sim, com certeza, né? Eu acho que quando eu trouxe as fragilidades, né? Eu acho que esse momento nos convida muito a refletir sobre elas, né? A Sim, sim. olhar de uma outra forma, né? Então, se a relação com algum familiar não é boa, né? Realmente fica esse convite, né? É um momento que expõe essa fragilidade, mas que de alguma forma nos convida a olhar diferente, por que não? Né? E quando você falou a palavra permita-se, né? Eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que é importante a gente acolher também o que vier, né? De sentimento, de pensamento. Porque a partir do momento que a gente acolhe, a gente consegue trabalhar em cima disso, né? Eu Aham. vejo muitas pessoas, por exemplo, às vezes se cobrando muito, né? Que tem que ser de uma forma específica, se cobrando. E a partir do momento que ela se cobra tanto, ela não consegue sair do lugar. Ela fica É muito verdade. ali, né? E cobra, mas permanece intacta no mesmo lugar. E às vezes, né, principalmente nesse momento de isolamento, né, quando a pessoa às vezes acolhe o que está sentindo, para um pouco, né, se olha, vê o que o sentimento está dizendo, né? Eu gosto de falar muito para os meus clientes que eu acho que sentimento é como sinal de trânsito. Tá sinalizando alguma coisa para a gente. Então a gente tem que parar para olhar, né? Tanto sentimentos positivos quanto negativos, né? Que às vezes o pessoal tem como negativo, né? Às vezes uma raiva, uma tristeza, né? Tá nos dizendo alguma coisa. Então vamos parar para olhar o que está acontecendo. É um sinalzinho. Igual a gente sente, às vezes, fome, a barriga não ronca. A mesma coisa. O sentimento tá ali, tá gritando. Então, às vezes, de acolher, permitir sentir, e depois a coisa vai mais fácil. Né? As pessoas, às vezes, têm muito essa questão de ser de uma determinada forma, de tem que ser assim. E muitas vezes, né, no racional, não se permitindo. É Né? verdade. Então, eu acho que é importante também acolher o que vier nesse momento, para que se consiga olhar para aquilo ali de uma outra forma.
Exatamente. É ter um olhar mais é, analítico, né? Assim, você saber olhar para a situação, às vezes até de fora, não ficar só pensando com os seus sentimentos. É Uhum. pensar um pouco de fora para você ver o que eu posso fazer para poder me tranquilizar, né? Uma coisa assim que eu também comecei a aplicar na minha vida em relação a coisas que me deixam muito ansiosa, que me deixa muito descontrolada, porque eu sou uma pessoa que assim, eu acho que todo mundo que é organizado quer ter controle das coisas. Aham. E quando a gente não tem o controle, aquilo mata a gente de um jeito que é Aham. surreal, né? Então, assim, eu comecei a ter que falar comigo mesma. Então, eu viro pra mim e falo assim: Jéssica, para. Para de ficar preocupada com isso. Para de ficar neurada achando que não vai acontecer. Às vezes, meu inconsciente, ele sabe que eu não preciso de me preocupar. Mas aí eu fico lá na minha mente. Mas e se isso? E se aquilo? E se não sei o quê? E isso vai me deixando louca. Até a hora que eu percebo que eu estou fazendo isso. E aí eu dou esse grito comigo mesma. Para. Uhum. Para, porque não é assim que as coisas funcionam e você sabe disso. Então eu Uhum. acho que tem hora que a gente também tem que dar essa chamada de atenção para a gente mesma, para a gente se colocar no nosso lugar. Isso tem, assim, afetado a minha vida de uma forma que, depois que eu comecei a fazer, muito positiva, que eu realmente recomendo vocês tentarem iniciar, né, Aham. a colocar isso em prática. Isso também eu aprendi na terapia, não foi eu que inventei isso e falei, a partir de agora eu vou começar a fazer, não. Então, assim, tem coisas, né, que a gente pode aplicar que não são difíceis de aplicar, ou seja, isso também depende só de mim. Não preciso de outras pessoas fazerem para mim, eu não preciso de receber. é, não são nada que dependa de coisas externas. São tudo Uhum. coisas internas. Sim, sim. Dizendo isso de outras palavras, né, eu diria que quando você fala, né, tem essa conversa interna, você está trazendo um pouquinho para o real. No sentido assim, quando você fica pensando muito, nossa, e se isso acontecer? E se aquilo? E se aquilo outro? Né? Quando você traz para o real, fala assim, tá, então tá. E se isso acontecer? Qual vai ser, né, a consequência? Como que eu vou lidar? A gente percebe que muitas vezes a gente tem um repertório comportamental para dar conta daquilo ali que não É é tão verdade. bicho de sete cabeças, igual a gente tá pensando. Né? Então, quando você fala assim, Jéssica, você sabe que isso não vai acontecer. Né? Trazendo pro real, pro concreto. Né? Saindo um pouco da imaginação e trazendo pro real. E aí você vê que no real você dá conta. Você dá conta É, daquilo ali. Você tem um repertório comportamental para aquilo. Então, eu acho que é muito importante, né? Realmente as pessoas tentarem trazer pro real. Né? No sentido assim, eu tenho medo de quê? Ou eu tô ansiosa. Né? Quais pensamentos me vêm? Então tá, me vem tal pensamento. Então tá, o que eu posso fazer em relação a isso? Porque muitas vezes as pessoas têm um repertório para lidar e não sabem. E fica muito na imaginação realmente, e aí vai gerando cada vez mais um desconforto, né? é Um verdade. desconforto, uma ansiedade muito grande. Então, assim, é muito importante, né? Até com as coisas bobas, assim, por exemplo. Se a gente pensar no medo de barata, que é uma coisa, né, assim, um medo bem concreto. Né? É algo que Tipo você. isso, pavor de barata. Exato. Né? Aí, por exemplo, às vezes você fala assim, e se aparecer uma barata aqui? As pessoas podem pensar o seguinte, né? Se fosse eu, por exemplo, eu pensaria, ok, eu posso comprar aqueles sprays, né? Que eu não preciso matar a barata e estar em contato com ela, eu posso jogar de longe, né? De ir pensando em estratégias, né? Eu posso chamar alguém, né? E se eu estiver sozinha, o que eu posso fazer? Né? De pensar realmente em estratégias, porque muitas vezes a gente tem isso, a gente tem essas estratégias, só que a gente não entra em contato. A gente não acredita que a gente tenha, É. A gente né? foca Então, às vezes muito no problema, né? E esquece que existem soluções. Eu brinco muito exatamente. assim, eu falo, eu trabalho com soluções, eu não trabalho com problemas. Aham. Porque você vai focar na solução. Então, ao invés de você ficar matutando sobre o problema, não é assim que a gente vai enxergar a solução. Você tem que matutar sobre a solução para aquele problema. Uhum. Exatamente, né? Então, acho que tem vários, né? Acho que tudo isso diz a gente se permitir olhar um pouco pra gente e ver o que é possível naquele momento, né? Realmente Exato. estar aberto a repensar, a entrar em contato, né? A permitir.
A Lívia até comentou, né, aqui, ó, gente, eu conversei com minha terapeuta ontem. Um Que beijo legal, pra né? Lívia. Realmente, assim, eu acho que é um ótimo conselho, é uma ótima coisa a se colocar em prática, né? Porque é uma maneira mesmo da gente manter o controle, e não só nessa situação, mas para tudo na vida. Uhum. Sim, né? Eu acho que é isso, né? Esse momento, né, nos permite refletir sobre a vida como um todo e levar isso pra frente, né? Pra nossa caminhada pela vida afora, né? Não só para esse Exato. momento aqui agora. E tem uma outra coisa, assim, que eu vejo muitas pessoas se perdendo, porque elas confundem muito, assim, o estar ocupado com o ser ocupado, né? Então, assim, as pessoas, elas o tempo inteiro estão recebendo notícias no WhatsApp, fica assistindo. Gente, o WhatsApp, a não ser que seja seu meio de trabalho, ele tá lá para te ocupar o tempo de uma forma que às vezes você podia estar usando para outras coisas. Então, assim, se você está percebendo que você está deixando que seu dia seja consumido por esse tipo de coisa, né? Que você veja que não está te acrescentando tanto e que você não está dando conta de fazer as outras coisas que você queria, tenta determinar um tempo para você ficar ali. Por exemplo, depois do almoço eu vou tirar 10 minutos para eu ficar no celular. Ou se não, vou tirar durante o dia meia hora. Veja o seu perfil, veja o que você quer fazer, planeje seu dia. Eu gosto muito de colocar as coisas escritas no papel, porque eu acho que quando a gente põe no papel, seja no computador, seja à mão, né? A Aham. gente deixa claro para a gente mesma o que a gente quer fazer. E aí entra naquela questão de agora deixa eu ver quais são as prioridades, o que que eu tenho que fazer que eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum. Aí, sei lá, sobraram 4 horas do seu dia. Então, o que eu vou fazer nessas 4 horas, então, para eu conseguir encaixar as outras coisas, né? E que não seja se perder nessas atividades que não estão te acrescentando. Uhum. E você consegue dar uma reduzida. Então, as pessoas, às vezes, elas falam assim, nossa, mas eu estou muito ocupada, eu não sei o que está acontecendo. Quando você vai ver, a pessoa passou o dia inteiro no WhatsApp, só assistindo um vídeo do coronavírus. Sim, sim, né? E eu acho que Aí o não dá, né? WhatsApp entra igual as notícias, né? Pra gente analisar o quanto está nos fazendo bem, né? O quanto é que está fazendo sentido dentro da nossa rotina e o quanto não tá, né? E em relação à organização, né? Eu acho que realmente também é importante. Tem gente que gosta do digital, tem gente que gosta de papel, gosta de papelaria, colocar bichinho, né? É muito de cada um. Mas eu acho que é importante sempre ter presente o que funciona para o seu dia, né? Que é isso que você falou de programar, né? Qual que é o tempo que eu vou gastar nisso? Qual que é o tempo que eu vou gastar naquilo? Mas sempre tendo como base o que é real para você. Se a Exatamente. gente colocar que a gente vai fazer, sei lá, 20 coisas no dia, gastando 10 minutos, se a gente gastar para 10, meia hora, né? A gente tem noção também do real, que é isso que a gente está trazendo muito, né? De trazer para o concreto e ver o que é possível para você e não pegar baseado no outro. Exatamente. Então, assim, para quem até chegou depois, né, entrou depois, eu e a Gabriela Mocarim, que é psicóloga, veio aqui participar hoje com a gente. A gente está tentando trazer algumas formas para vocês de analisarem esse período, né, de crise, de uma doença que não estava nos nossos planos, como algo que não é tão ruim assim. A doença em si é ruim, sim, mas o que que a gente pode tirar de bom disso tudo? E eu acho que, basicamente, assim, resumindo um pouco do que conversamos aqui, é muito a pessoa parar de se cobrar tanto, né? Assim, não dar uma parada mesmo e relaxar um pouco e ver que essa autocobrança não leva a gente a nada, porque a vida mudou, a situação mudou e quanto mais a gente se cobrar, menos a gente vai ficar feliz e satisfeito, né, com as nossas coisas, a nossa vida. Muita questão também de criar rotinas, não só para você, mas para as pessoas que dependem de você, né, filhos, conversar com as pessoas de casa e sentar para poder fazer um levantamento mesmo do que tem que mudar na casa, que antes funcionava e que agora, com essa nova vida, não está funcionando mais. A gente também falou da questão da organização financeira, né? Que assim é muito importante
as pessoas, a partir de agora, quem não fazia essa organização financeira, mesmo que não seja possível nesse inicinho, né? Porque vai ser mais apertado para muita gente, mas que ela consiga juntar, fazer sua reserva de emergência, para poder conseguir ter mais controle das coisas que vão acontecendo na vida, que são inesperadas. E também essa questão, né, da importância da gente buscar criar coisas novas nesse momento, se reinventar com a crise. Fazer com que ela realmente seja uma oportunidade, colocar em prática projetos que não estava conseguindo colocar antes, né? Então, assim, isso tudo foi um pouquinho do que a gente abordou aqui hoje. E eu acho que deu para as pessoas ficarem um pouco mais aliviadas, né? Comenta aqui pra gente. Vocês acharam, né? Conseguiram ficar um pouco mais tranquilos, né? Com relação a essa conversa que a gente teve. A gente falou assim, a gente quer fazer um bate-papo mesmo para poder dar uma desacelerada nas pessoas que estão descontroladas, né? Que estão, assim, perdendo o foco da vida porque não conseguem pensar em outra coisa. Foi um bate-papo muito livre mesmo, né? A gente queria que fosse uma conversa realmente. E o que eu acho que você falou um pouquinho, né, do que resume, mas eu acho que é importante realmente só frisar, né? Quem tá com dificuldade com essa nova rotina, né? Que tá mais angustiado, tá mais ansioso, tudo bem também, né? Porque a gente conversou muito aqui hoje. A gente ter a rotina, né, e a nossa organização muito baseado na gente, né? E não pegando padrões dos outros, né? Então eu acho que fica muito essa mensagem mesmo, né, de se permitir, Exatamente. né? Não se cobrar se ser igual ao outro e se olhar, né? Se olhar de forma individual, olhando o que faz sentido para você, o que é possível dentro da sua realidade, né? Acho que fica muito esse convite. Achei ótimo, né? Quem mandou mensagem, queria mandar um beijo para quem tá aqui também. O pessoal, né? Foi muito bacana. E se a gente sabe que esse horário, né? esse horário nem todo mundo tá disponível, né? Mas é porque a noite tá concorrido demais. Né? Mas, assim, agradecer a todo mundo, né? E falar que a gente está à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida também, né? Pode contar com a gente. E muito obrigada pelo convite, foi ótimo participar. Mais obrigada. Obrigada a você por ter vindo. Foi uma mais vezes, né? Exatamente, acho que a gente tem muito assunto para poder vir falar aqui, ajudar, né? Trazer conteúdos legais e novos. Inclusive, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque a gente embalou na conversa no início e não fez sua apresentação direito. Claro. Acho que não tem muita coisa para falar, né? Mas eu sou Gabriela, sou psicóloga, né? Quem quiser, eu tenho um perfil aqui também, quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Sou formada pelo UFMG, atualmente faço uma pós-graduação de psicologia clínica, né? Atendo no consultório, então atendo presencial e online. Acho que de forma geral é isso, né? Estou à disposição. Quem quiser, né? Pode mandar mensagem. Isso mesmo. Aí, ó, a Lívia já mandou aqui, voltem mais bate-papo como esse. Que bom que vocês gostaram. Né? A Rita aqui falou, olha, eu e meu marido definimos que nos atualizaremos assistindo o jornal 2 vezes, depois do almoço e à noite. Não vimos mais nada para não ficar enlouquecidos. E é isso que a gente conversou muito, né? De saber nosso limite. Exatamente. Ali, aí, ó, para quem não sabe, do mundo. Ou quem dera. Obrigada, Lívia, mais uma vez. Querida demais. Eu também acho. Tive o prazer de conhecer a Gabi há há 10 anos atrás. Então, ter essa convivência, para mim, é como ter uma psicóloga do meu lado o tempo inteiro. Quando ela falou que escolher psicologia, eu falei, tudo a ver com você. Oh, que coisa boa. Obrigada. Pelo carinho também. A Rita também adorou a gente. Que bom. Obrigada. Rita. Um beijo. E para quem também perdeu, né, a explicação que eu dei por que a Carol não está aqui, hoje foi só eu mesma. A gente vai tentar, né, intercalar. De vez em quando ela vem, de vez em quando eu venho, quando for com participação. E vamos ver como é que vai ser. Pode ser também que só venha uma, pode ser que venha as duas. Vai depender, a gente está deixando um pouco mais livre mesmo. Eu amei aqui o bate-papo. Eu acho que na live a gente consegue se soltar um pouco mais, né? Que no stories a gente ainda fica meio tímido e tudo mais. Mas eu gostei bastante. Acho que
vai dar para ajudar muita gente. Vou deixar salva aqui a live Isso. para dar uma desacelerada, gente. Relaxa, aproveita que o final de semana tá aí. Se você Chegando, não, né? não conseguiu fazer tudo do trabalho durante a semana, calma. Calma que, assim, também você merece seu descanso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, às vezes, não se permite bonificar pelas coisas que a gente faz, né? Assim, é como se fosse assim, vamos nos parabenizar. Eu fiz o que eu dei conta. Então, agora eu mereço o meu descanso no final de semana, né? E voltei. Uhum. Às vezes Exa- não vai ser o fim de semana todo, mas um pouquinho já uhum. ajuda, né? Exatamente, né? Lembrando que cada um faz o que dá conta, né? Então, Isso assim, mesmo. um ótimo final de semana para vocês, né? E tô aqui. Quem precisar, tô aqui depois. Se quiser mandar mensagem, tô à disposição. Tá bom? Jéssica, muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo. Beijo, eu que agradeço. Adorei nosso bate-papo. E, gente, o que vocês também precisarem, podem mandar mensagem, o que for de organização. A gente está aqui tentando dar várias dicas, né, para vocês Sim, poderem certeza. aplicar. A gente está até com o grupo do desapego funcionando, tá muito legal, porque as pessoas estão conseguindo colocar isso em prática. Não é algo fácil para muita gente, né? Mas assim, as pessoas no geral acho que estão procurando, né? Assim, ocupar a mente para não ficar só vivendo em função das notícias. Sim, com certeza. Isso mesmo. Então, é isso, Né? né? Beijo. Beijo, gente. Obrigada.